Meu nome é Geraldo Araújo e estamos começando mais um TV3Cast. O TV3Cast é um quadro do nosso canal da TV3, canal este da Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro, localizado na Rua Clélia 669. A Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro, como o próprio nome diz, é uma sociedade voltada para a difusão, prática e estudo da doutrina espírita. A Sociedade 3 de Outubro também possui nos seus quadros o Núcleo Assistencial Anita Brisa, localizado na Rua Aurélia 665, e que se presta às atividades de assistência e promoção social. Nós agradecemos também hoje ao SampaCast, que é que é um projeto da Prefeitura de São Paulo que está nos possibilitando o uso do seu estúdio. Agradeço a toda a sua equipe de produção. E gostaria de lembrar que nós hoje deveríamos estar aqui também com o Jurandir, que é já o nosso apresentador regular de todos os episódios. Porém, ele teve um outro compromisso na sua agenda e infelizmente não pôde estar aqui conosco. Mas no próximo episódio contaremos com ele novamente. Toca a vinheta. E hoje vamos continuar estudando o tema deste programa todo, que é o porquê estudar Espiritismo em nossas vidas. Hoje nós contamos com uma pessoa muito especial na nossa casa espírita, o senhor Manuel Portásio. Manuel é o nosso atual professor de filosofia e, claro, incluso filosofia espírita, e participa conosco durante vários cursos que estão ocorrendo em nossa casa. Ele vai falar hoje para nós, ou vamos conversar a respeito, do Espiritismo no Brasil. Como que ele veio? Como que ele se desenrolou para chegar ao ponto em que estamos atualmente? Manuel, seja bem-vindo entre nós e é um prazer tê-lo aqui. Gostaria de que você se apresentasse. Ok. Boa tarde, Geraldo. Estamos aqui com muita alegria para participar do podcast. E eu sou espírita há quase 40 anos, quando entrei na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E desde que entrei, meu trabalho foi se desenvolvendo ao longo dos anos, das décadas, né? Já vão fazer 4 décadas. Eu logo em seguida ingressei na área de ensino da federação, fui diretor de curso, também trabalhei em todos os cursos do ensino fundamental espírita, né, o ciclo básico, e finalmente em 2005 fui para a Inglaterra, para Londres, a convite de amigos de lá, para dar o curso mediúnico, que aliás era o único curso no qual eu não tinha dado aula na federação. Mas a espiritualidade sabe o que faz, né? Você não deu aula aí, mas vem dar aqui. Então, nós fomos para lá, ficamos 15 anos, e aí em 15 anos deu para dar muitos cursos, né? E aprendi muito, conheci um pouco do movimento espírita, não vou dizer europeu, mas principalmente em Londres, onde havia poucos grupos e depois foi aumentando ao longo do tempo. E aí, no final de 2019, retornei para o Brasil, entendendo que tinha cumprido a minha missão.
e voltei para a federação. Só que em seguida, cheguei aqui em fevereiro de 2020, logo em seguida a pandemia fechou tudo, né? E aí mudou um pouco os planos, mas a federação conseguiu, digamos, encontrar um meio de se manter o trabalho, as aulas, né, os cursos e tudo online. E eu estou aqui, né? Com isso, nesse tempo todo, ainda pude escrever mais um livro. Eu já tinha 2 livros publicados. Escrevi um terceiro, que saiu ano passado, inclusive. E estamos aí, na tarefa, graças a Deus, com muito trabalho. Mano, então nós temos o tema certo para a pessoa certa, porque você, com toda essa experiência, você com certeza está ajudando a estabelecer o espiritismo aqui no Brasil e a desenvolvê-lo aqui, certo? Aliás, não só no Brasil, como na Inglaterra, que é um ponto a mais interessante. Mas aos companheiros que nos assistem, e a você, Manuel, o Espiritismo, claro, a gente vem discutindo já nesses vários podcasts, o Espiritismo nasceu na França. Isso. Basicamente em 1857, com a primeira edição de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Mas, curiosamente, esse espiritismo, ele acabou saindo da França, da Europa, e vindo aportar aqui no Brasil. O Brasil se torna, então, como nós o sabemos hoje, a maior nação espírita existente no planeta. Isso. Como que isso tudo aconteceu? Porque essa construção não é fácil. Kardec estava, por exemplo, Kardec estava na França, numa época em que eu fiz uma pesquisa antes de poder estar aqui com você. Os barcos ou eram veleiros ainda, meados do século XIX, ou estavam começando barcos, ainda não era aço o seu revestimento, mas eram barcos de ferro, mas já movidos a vapor. Mas naturalmente custavam mais caro, porque as viagens eram mais rápidas. Quer dizer, não era uma comunicação muito fácil, né? Não havia Google naquela época, certo? E menos ainda internet. Como foram os primeiros tempos do Espiritismo para ele chegar até o nosso país? Essa é uma questão muito interessante, não é? Você fala que o Espiritismo nasceu na França, mas eu gostaria de citar fatos ocorridos anteriormente nos Estados Unidos, com as tais irmãs Fox, que é o primeiro momento, né, em que se dá o advento do Espírito da Verdade, reconhecido historicamente, não é? E até o criador de Sherlock Holmes foi Arthur Conan Doyle, britânico, escocês. Ele mesmo escreveu a história do espiritualismo. Ele colocou assim: esse livro foi traduzido para o português como História do Espiritismo. Então ele relata ali tudo o que estava acontecendo naquela época, final do século XIX. Então o que acontecia, na verdade? Paris era a cidade-luz, o centro da cultura mundial, praticamente, né? Então, muitos brasileiros, ou muitas famílias de brasileiros, enviavam seus filhos para a França para estudar na Universidade de Paris. E com isso, quando se dá o advento do Espiritismo, o lançamento do Livro dos Espíritos, todo aquele movimento que envolveu a sociedade francesa, até porque Kardec começa os seus estudos, a sua investigação, com algumas reuniões que eram feitas nas casas de pessoas muito conceituadas na sociedade, aquele chá da tarde, e ali se dava um fenômeno que chamou a atenção
de muita gente, inclusive alguns amigos de Kardec, aliás, do professor Rivail, ele ainda não era Allan Kardec, e que eram as mesas que se moviam, que praticamente conversavam com o público, faziam perguntas e ela dava respostas, criaram uma espécie de código, não é, para isso. Então, alguns brasileiros, filhos de brasileiros, de família abastada, que iam para Paris, tomaram conhecimento com isso. E daí começaram a trazer livros para o Brasil também, o Livro dos Espíritos. Tanto é verdade que no ano de 1873, no Rio de Janeiro, o Dr. Bezerra de Menezes, que estava encarnado no Brasil, recebeu de um amigo um exemplar do Livro dos Espíritos. Então você vê que aí já, e acho que, se não me falha a memória, em 1869 até, já tinha sido lançada na Bahia o Eco da Além Túmulo, um espírita baiano, né, que lançou e ele também iniciou o movimento espírita na Bahia. Então isso tudo por quê? Porque essas pessoas vinham da Europa, traziam esse conhecimento, traziam os livros, que era uma grande novidade, e aí foram trazendo. Mas aí quando você lê o livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, você entende por que o Espiritismo, a árvore do Espiritismo, ele diz, foi transplantada para o Brasil. E aqui que se desenvolveu, porque aqui é que foram nascer os grandes médiuns, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, não é? E outros que, no início do século passado, tiveram um papel de grande destaque aqui. Então, protagonizavam fenômenos extraordinários, materializações e tudo mais, e isso começou a envolver a sociedade, muita gente tinha interesse, né, nisso. Não esquecendo que quando se deu a proclamação da República no Brasil, 2 anos depois surgiu a primeira Constituição da República. E essa Constituição previa, a Constituição e o Código Penal, aliás, previa, digamos assim, o crime de curandeirismo. E aí os espíritas começaram a ser alvo, né, desse patrulhamento que começou a ser feito. Mas ainda os espíritas ainda estavam tentando, acho que, entender Allan Kardec, ou será que tinha uma mistura com certeza, de religiões e de doutrinas? Aliás, existe até hoje, né, a ponto do professor Herculano Pires, no livro dele, O Centro Espírita, ele diz que esses espíritas, os católicos, né, que entravam no espiritismo, chegavam, frequentavam a casa espírita na quinta-feira e a igreja no domingo, ele chamava de espiritólicos. Uma mistura do espírita com católico. Não, mas isso a gente sabe, existe Sim, até hoje. Exatamente. Então, veja, como é que isso se deu no final do século XIX? Lembremos-nos que em 1º de janeiro de 1884 foi fundada a Federação Espírita Brasileira, que se chamou Brasileira, porque foi a primeira entidade criada no Brasil para representar o Brasil, o espiritismo no Brasil, na comunidade espírita internacional. Por isso ela se chamou Federação Espírita Brasileira. Muitos pensam que a Federação Espírita Brasileira, né, é similar, por exemplo, ao Vaticano. Não tem nada a ver. Ela é uma federação como todas as outras. Hoje, no Brasil, em todos os estados e no Distrito Federal, existe uma federação. E a FEB é uma delas apenas, né? Tem um papel extraordinário, uma missão extraordinária, publicação de livros e tudo mais, seu parque gráfico, né, foi muito importante, a publicação de muitos livros. Então, é isso, é que o Brasil estava destinado a ser a pátria do Evangelho, e o Espiritismo é uma doutrina cristã, né? Então, vem para o Brasil, porque aqui encontraria terreno fértil. O brasileiro, né, de um modo geral, é um povo muito afetivo, muito acolhedor, né? Então, foi isso que fez com que o Brasil tivesse essa facilidade, né? Eu diria, mais essa missão de ser o continuador da obra de Kardec.
Eu digo até que o brasileiro, hoje, é aquele semeador que saiu a semear, porque você vai ver que existe movimento espírita praticamente em todos os continentes da Terra. Sim. E na imensa Sim, maioria, os sim, grupos sim. espíritas foram fundados por Sim. brasileiros. É isso. Não, Essa perfeito. é uma missão Então, do Brasil. deixa eu ver se estamos entendendo. Pois Então, não. sai lá da França Isso. e vem através de algumas pessoas Isso. que iam estudar na França e retornavam ao Brasil e traziam esses livros. Quer Exatamente. dizer, devia já ter um problema, porque os livros não vinham em português, né? Não, vinha em francês, eram traduzidos aqui. Então, e ainda tinham que ser traduzidos. Isso. Aí você conta que Salvador foi onde se tem a primeira notícia de o que é um centro espírita. É, Forma- provavelmente era um grupo espírita que lançou um jornalzinho, esse Ecos da Lentúmulo. Era um jornal Quer dizer, espírita. o pessoal começou a se organizar na Isso. forma do que talvez nós hoje conhecemos por centro espírita, mas um Uhum. centro espírita mais simples, né? Mais simples. Naqueles tempos. Não, E veja que Kardec, na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que ele fez o trabalho recebendo mensagens, recebendo comunicações de cerca de 1.000 centros espíritas na época. Não isso. podia ser centro espírita, porque o movimento estava nascendo. Eram certamente grupos familiares, onde Sim, haviam médiums, que começaram a receber essas comunicações e encaminharam para ele. perfeito. No Brasil, Não, foi assim também no início, então deve ter provavelmente. sido isso que eu ia falar. Deve ter sido Provavelmente. assim, quer dizer, médiums, a gente sabe, existem em todos os lugares. Sim, E aí pipoca um grupo familiar isso. mediúnico aqui, outro Convida ali, um amigo, tal, e o grupo vai vai crescendo. crescendo, aí se divide, né? Isso. Porque Aí a não, espiritualidade agora abra para o público, então aluga-se um espaço e o centro espírita nasce assim, não é? Em geral. quer dizer, foi um crescimento lento, interessante. Lento. E até que chega, quer dizer, começa lá em Salvador, mas deve Uhum. ter se expandido para o Ceará, para o Nordeste, aqui para o Provavelmente. Sudeste, né? E porque chega um determinado ponto que a gente começa a ouvir muito da FEB. E a FEB Uhum. é localizada onde? Na capital Do Império. do Império, que era Isso. no Rio Rio de de Janeiro. Janeiro. Quer dizer, então o Espiritismo chega à capital do Isso. Império. Então, e o Império, né, era, digamos, comandado, né, por um grupo europeu, portugueses, que trouxeram toda uma cultura europeia para o Brasil. No Rio de Janeiro está a grande Biblioteca Nacional e tudo mais. Então o Brasil também se torna um polo de cultura. E aí que o Espiritismo porque muita gente pensa que ou no início pelo menos pensava que o Espiritismo era uma doutrina, uma religião de gente ignorante, gente simples, gente que. Então, custou para que as pessoas compreendessem, né, o grande poder da doutrina espírita em termos de revelação de verdades, a sua parte filosófica e principalmente a parte científica, que trata da mediunidade, né, o trabalho do perispírito no processo mediúnico e tudo mais. Custou bastante, porque havia esse preconceito. O Brasil, tanto que eu me lembro, no início, quando eu comecei na federação, a gente ouvia falar aquele pessoal que dizia, quando alguém te perguntava, você é espírita, mas é espírita de mesa branca? Por causa do sincretismo religioso, né? Afro-brasileiro. Então, no início havia essa confusão. Por isso também os espíritas no início foram acusados de curandeirismo, né? E tudo mais. Então, até que alguém eu penso dentro das instituições da República espírita, alguém que tinha essa convicção, de repente disse, não, vamos criar uma lei aqui, mas vamos, digamos, de uma certa forma, proteger essa doutrina, porque ela não tem nada de... inclusive o professor Herculano Pires, no livro Agonia das Religiões, ele diz, a finalidade do espiritismo não é terapêutica, é cultural, é estudo. Não é por outra razão que
O Evangelho, no capítulo 6, diz lá: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Sim. Então, é uma doutrina para ser estudada. Porque eu digo, o conhecimento espírita se transforma automaticamente em autoconhecimento. Eu estou estudando a obra espírita, eu estou me estudando, eu estou vendo ali coisas que têm tudo a ver comigo, para compreender a minha origem, né? O meu papel na Terra. O, o Leon Denis dizia, chamava o Espiritismo assim: maravilhosa doutrina que luariza de esperanças a noite de nossas vidas, né? Traz claridades para a nossa escuridão, para a nossa ignorância, na verdade. Então, esse é o papel do Espiritismo. Eu digo sempre, né? O Espiritismo é a única doutrina na Terra que nos ajuda a compreender o verdadeiro sentido da existência humana na Terra. Que ele dá todas as respostas que você precisar para o momento. Claro que tem muita coisa ainda a vir para o futuro, mas para o momento tem muito mais informações do que a Sim. gente precisa Não, mesmo. mas Manuel, eu tô, não, tô Sim, pois não. pegando tudo que você está falando, Uhum, concordo, eu acho que você está fazendo uma síntese ótima, mas uhum, eu ainda estou preocupado com como que essa doutrina, saindo lá da isso. França, ela chega aqui no nosso país, um país, vamos dizer, distante do catolicismo, porque o catolicismo está lá na Europa, Uhum, mas com um domínio católico muito forte aqui, né? Quer dizer, um domínio da igreja muito forte. sim. Por outro lado, esse sincretismo cultural dos negros escravos, né? Uhum, Que acabam no meio desse processo sendo liberados, né? Graças ao pai, e, e aí se fundem com esse catolicismo e ainda para ajudar chega essa doutrina lá da França de um cara que já desencarnou, que é o isso. Kardec, né? Que vai desencarnar em 1869. Quer dizer, como é que isso daí acontece? Eu acho que esse início desses centros espíritas, Uhum. desses grupos familiares, deve ter sido meio cheio de nuances, cada um fazendo o seu. Como é que você vê isso? Com certeza. Claro que as pessoas, no início, né, elas ainda não sabem como isso vai se dar, como é que a doutrina opera, né? Mas eu me lembro de um outro fato, um outro dado curioso, que é o seguinte: no livro Eu Sou Camille Desmoulins, uma obra de Hermínio Miranda, onde ele. O Camille Desmoulins foi um jornalista francês da época da Revolução. E ele, como jornalista, evidentemente, ele publicava tudo que estava acontecendo, aqueles revolucionários, as barbaridades que estavam sendo feitas, né? Gente que era mandada para guilhotina e tudo mais, inclusive o rei, né? O rei e a esposa dele foram guilhotinados. E o Camille Desmoulins, então, noticiava isso. A esposa dele também era jornalista. Ele foi guilhotinado uma semana e a esposa na semana seguinte. Então, ele relata tudo que acontecia e que não tem nos livros. Esse espírito, na verdade, ele estava encarnado no Brasil. Estava encarnado no Rio de Janeiro. Ele era um jornalista, chamava-se é, Luciano dos Anjos. Sim, E o Luciano vai fazer um trabalho de regressão de memória com o Hermínio. O Hermínio é um grande pesquisador e fazia esse trabalho. E, num dado momento, ele mediunizado, não, mas hipnotizado, né? Começa a falar coisas e tal. E, e o Hermínio achou interessante, porque ele estava revelando coisas da época da Revolução. E foi ouvindo, foi anotando aquilo e tal. Depois de um certo tempo, ele descobriu que o Luciano dos Anjos era o próprio Camille Desmoulins reencarnado no Brasil. E ele
começa a dar um monte de informações, dizer inclusive quem estava encarnado no Brasil. Marat, Robespierre, Danton, todos reencarnados no Brasil. O pessoal da Da Revolução Revolução, Francesa. os grandes ícones da Revolução estavam encarnados aqui. E ele conhecia todos, porque ele estava lá naquela época. E ele dá o nome atual, inclusive, o Marat, que foi aquele que foi morto Sim, pela amante na sim, banheira, sim, sim. era o Carlos Lacerda, grande político Sim. brasileiro. E, enfim, então, quando o Hermínio descobre que o Luciano é o próprio Camille Desmoulins, ele vai obtendo informações muito interessantes daquela época. Nesse mesmo livro, na segunda parte, o Hermínio diz que Chico Xavier, algum tempo antes, alguns anos antes, disse que estavam reencarnados no Brasil cerca de 250 mil franceses daquela época. Tá aí. Por que o Espiritismo veio para o Brasil? Sim. Os próprios franceses Perfeito. estavam encarnados aqui. É. Então, esse foi o caldo de cultura, o fermento, né, para que o Espiritismo aqui se desenvolvesse, vingasse, né? E quando eles reencarnam, eles não vêm numa classe social igual, tudo. Eles Claro, vêm de várias formas, né? exatamente. Pensando e sendo educado de formas distintas. Mas E, aquela cultura está no subconsciente, né? Quando você reencarna, você traz tudo aquilo do passado, tá perfeito, em você, né? claro. Tem o esquecimento do passado, Perfeito. mas não é um esquecimento absoluto. Não, Através da voz da consciência, como diz Kardec, através da intuição, você acessa sim. tudo isso. Então, eu acho que, por intuição, eles buscaram o espiritismo. Então, mas aí nós estamos num processo de vinda do Espiritismo para o Brasil. E, de repente, no início do século XX, começam a acontecer aquilo que nós conhecemos, Uhum, que é mais próximo da nossa realidade atual. isso. Então, começam, todos somos médios, Uhum, e alguns médiums começam a despontar isso. num panorama até nacional. Sem dúvida. Qual o papel desses médiums? Quem eram eles? Nos ajude a lembrar, por favor. Bom, o médium, né, é um, vamos dizer assim, é um mensageiro, né, da espiritualidade. Ele vem com um papel, com uma tarefa, né, de atuar no meio espírita para trazer a palavra da espiritualidade, a mensagem, o esclarecimento, o desenvolvimento, né, quer dizer, a, todo aquele trabalho iniciado por Kardec, que depois foi continuado também por Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, o próprio Ernesto Bosano, que não era propriamente, estava propriamente nessa linha, ele era italiano, né? Os outros eram franceses e foram amigos de Kardec, trabalharam com Kardec. Então, eles estavam eles foram continuadores. Até 1925, o Brasil, de uma certa forma, participou dos congressos espíritas mundiais que existiram. Em 1925, o congresso foi dirigido por Leon Denis, foi o último que ele dirigiu, porque em 1927 ele desencarnou. Sim. O Dr. Bezerra de Menezes tinha desencarnado no dia 11 de abril de 1900, Leon Denis desencarnou em 12 de abril de Leon Denis 1927. provavelmente foi um dos últimos que chegou a conhecer Kardec, né? Sim, Pouco, mas ainda. ele conheceu ainda jovem, né, e ainda não tinha muita noção, mas ele se encantou com, com, com a obra. Ele viu o Livro dos Espíritos numa vitrine lá na França, comprou, e aí ele quis conhecer o codificador, Sim. né? E ele conheceu Kardec assim até mais de uma forma informal, na intimidade, né? Vendo Kardec lá numa casa qualquer, num momento de descanso dele. Então, esses espíritos, eles vieram para dar essa continuidade. E também
melhorar ou dar uma qualidade inicial importante para a própria literatura espírita. E veja, quando ele desencarna, em 1927, Chico Xavier já tinha 17 anos. Quer dizer, aí começa o Chico. Então, a natureza não dá saltos. Sim. A natureza não dá saltos. Então, você vê que há todo um encadeamento. Por que o espiritismo veio para o Brasil? Porque brasileiros iam para a França, trouxeram. Depois aqui nasceram grandes médiuns na primeira metade do século XX, no primeiro quarto do século XX. Peixotinho e outros que constam aí na história, né? O próprio Bezerra, que Bezerra, você já citou, isso. então. Cair Schutel. Eurípides, exatamente. Então veja que tudo segue um planejamento de ordem superior, né? Eles vêm para dar essa continuidade e não deixar morrer o movimento espírita, porque ele morreu na França, na Europa, né? De uma certa forma se apagou tudo lá com a morte de Kardec. E os espíritos tiveram problemas também, foram, digamos, surgiram processos contra os espíritas naquela época também, por causa das práticas. Sim. Então, por quê? Porque a igreja, né, começou a fazer uma forte perseguição ao espiritismo. Haja vista o Auto de Fé de Barcelona, Sim. em 9 de outubro de 1861. 61, Sim, 61. foi depois do lançamento do Livro Isso, dos foi em Espíritos. 61. E muitas dessas coisas, Kardec até relata na própria Revista Espírita. E, inclusive, esse jornal que surgiu lá na Bahia, o Ecos da Além Túmulo, Kardec coloca essa notícia lá. Ele ficou sabendo. Chegou a conhecimento dele. Então, você vê que há um encadeamento natural, né? E hoje, mais do que nunca, não. Divaldo, por exemplo, saiu pelo mundo fazendo palestras, milhares de palestras, foi fundar centros espíritas até na China, Sim. na Austrália, enfim, nas partes mais Então, longínquas do Manuel, mundo. não sei se você tem esse número, mas Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Isso. Xavier, quantas obras ele psicografou? Ele, assim, quando ele desencarnou, o número oficial, se eu não me falha a memória, eram 417 livros. Só que aí, nosso irmão Geraldo Lemos Neto, Sim. também lá de Uberaba, e que trabalhava junto com o Chico, ele começou a fazer uma pesquisa, buscar, porque ele sabia que Chico tinha passado muitas mensagens para muita gente que o procurava e tal, e ele conseguiu coletar muita coisa e aí transformou isso em mais algumas dezenas de livros, né? Então, veja, trabalho de Chico, né? E o Divaldo não ficou muito longe também, não. Mais ou menos, um pouco mais da metade dos livros do Chico, o Divaldo também escreveu, né? Mais de quase 300 títulos. Então, esse foi o papel do Brasil mesmo, essa era a missão, né? Eu tô um pouco preocupado porque o nosso tempo tá se extinguindo, tá Sim. chegando ao final. Mas eu gostaria de tocar ainda em dois pontos. Pois não. O primeiro é depois desse começo do século XX, vamos chamar assim, que foi onde houve toda essa mistura, essa descoberta, esse estudo do espiritismo, mas muita oposição. Como que o movimento o movimento espírita, se é que havia um movimento espírita, se organizou? Você não poderia rapidamente contar um pouco disso que se chama de unificação espírita? Na primeira metade do século XX, né, em 1936, acho que 36, foi fundada a Federação Espírita do Estado de São Paulo, né? Que representou a união de algumas entidades que tinham assim uma relevância, né, na sociedade aqui, entidades espíritas que se reuniram e surgiu a federação. Nos anos 40, da federação saíram alguns membros, algumas pessoas também importantes,
no movimento espírita da época e fundaram a USE. Então, o movimento espírita ele foi, digamos, lançando os seus tentáculos, né? Assim, pontualmente, né? Que não havia assim digamos assim, um comando central. Foram surgindo grupos. Eu me lembro que nos anos 90, eu fui a Palmelo, em Goiás. Palmelo foi a única cidade brasileira conhecida que nasceu em torno de um centro espírita, e não em torno de uma igreja, como a grande maioria das outras. Tem um belo trabalho lá em Palmelo. E então foram surgindo os grupos assim, né? Porque os espíritos nascem, né, por toda parte. E muitos já vêm com essa missão, né? E muitos são médiums ostensivos. E aí conseguem se reunir, formar um grupo de estudo, de trabalho e tal. E foi assim que o movimento foi crescendo, né? Sim. Ainda com bastante, digamos assim, uma certa desconfiança, né? Principalmente da igreja, aquela coisa toda, e a sociedade de um modo geral. Mas foi nos anos 70, principalmente, que Chico Xavier participou de 2 Pinga-Fogo na televisão. Esse foi o ponto de inflexão da doutrina espírita no Brasil. Eu me lembro, eu era criancinha, não é? e me A lembro partir disso. daí, TV o Tupi. espiritismo começa a participar mais de outros. Eu me lembro que nos anos 90, eu fui convidado para dar aula na Faculdade Teológica Batista, ali nas Perdizes. Participei de culto ecumênico na Igreja Católica, com vários representantes, inclusive do judaísmo, o Henri Sobel, né, um rabino muito conhecido, né? Participava, ele era muito simpático, vinha com a gente, conversava e tal, cumprimentava. Então começou a haver assim, essa coisa mais ecumênica, aceitando o espiritismo, convidando o espiritismo para participar dessas coisas. Se bem que davam assim uns 3 minutos para a gente falar, mas era o suficiente. E sempre com medo, né, que a gente fosse falar de reencarnação. E agora dá 3 minutos só, é o espírita que vai falar, né? Isso. Mas tudo bem, a gente aceitava com muita alegria, né, e tudo, mas estava lá participando. Então foi isso que foi acontecendo, né? E aí o movimento se alastrou. É aí que nós chegamos no ponto final nosso aqui, que é a pergunta. Bom, com tantas flutuações que houve, com tantas fusões, tantas discussões, às vezes oposições, tudo, o movimento chegou até os nossos dias. E agora? O que nos espera a pátria espiritual, os amigos espirituais, né, para o Brasil? O que a gente pode dar de previsão? Olha só, estou te pedindo agora para ser um profeta. Quase isso, um profeta encarnado aqui. Tá bom. O que a gente pode falar do espiritismo para o Brasil nesse futuro? Você sabe, Geraldo, eu tenho uma certa preocupação pelo seguinte. Eu estou vendo nós estamos numa fase de transição planetária. Você está vendo os espíritos que estão por aí, né? Aqueles que não querem que nada mude, não querem que haja progresso, resistindo, né? Querem sempre mais do mesmo. E muita gente se infiltrando em todos os meios. E até no meio espírita, às vezes a gente vê pessoas que vêm para a escola, na escola começa a levantar polêmicas, começa a contestar isso, contestar aquilo. E você vê gente lançando livros, apontando problemas na literatura espírita, em livros de Chico Xavier, grandes expositores da federação também, questionando, por exemplo, as informações de André Luiz, né? Mas não nos esqueçamos que o comandante é Jesus. E quando Jesus está no comando, isso é só uma turbulência passageira. O movimento espírita vai seguir adiante, cada vez mais influenciando a sociedade, cooperando com a sociedade, naquilo que ele pode
cooperar do ponto de vista espiritual, naturalmente, né? E eu vejo hoje na federação, eu trabalho na assistência espiritual, e depois da pandemia, né, houve uma debandada e tal, mas agora a federação está voltando a executar os trabalhos na forma que era antes da A ter a pandemia. força que Isso. sempre teve, né? E muita gente está voltando, né? Porque confia no espiritismo. É, muita gente entrando nas escolas. A federação criou um mundo de cursos para atender todas as demandas, né, de pessoas que nunca foram espíritas, mas têm cultura, querem estudar, e a literatura espírita também, com um belo acervo de obras. Então eu acho que o futuro do espiritismo é de uma consolidação. Essa questão da unificação, né, que muitos ficam horrorizados com a palavra, porque acham que unificação quer dizer assim, né? Todo mundo agora tem que obedecer um comando único. Não, não é isso. Unificação é aproximação das entidades espíritas, trabalharem juntas. Alinhamento, né? Alinhamento, exatamente. Também isso, né? Buscando a, a pureza doutrinária, trabalhar nesse sentido, né? Evitar muitos conceitos que são levados para dentro da casa espírita através das escolas e que não, assim, não ajudam em nada, né? A compreensão do verdadeiro sentido da doutrina, o seu valor, a, a profundidade dos seus ensinamentos, lembrando que os princípios básicos da doutrina espírita foram todos lançados por Jesus. Jesus falou de todos eles: Deus, Espírito, reencarnação, perispírito, pluralidade dos mundos habitados. Enfim, Jesus falou de tudo isso. Então, ele é Além de toda a moral que ele nos a trouxe. moral, principalmente, nessa parte religiosa. Então, eu não tenho dúvida que o Espiritismo vai sobreviver a essas turbulências. Já houve outras anteriormente, como nós comentamos aqui, en passant, e isso é normal num mundo como esse, né, de tanta imperfeição. Eu digo que a gente é tão imperfeito, eu digo para mim mesmo, né? Eu sou tão imperfeito que até o bem eu faço imperfeitamente. Porque o mundo é assim, Sim, né? sim. Eu não vou conseguir fazer nada perfeito porque eu não sou perfeito. Então, eu acho que a gente tem que ser otimista, a gente tem que trabalhar pela doutrina. É, o Emmanuel, no livro Estude e Viva, disse mesmo: a maior caridade que o Espiritismo nos pede é a caridade da sua divulgação. Só isso, basta divulgar o Espiritismo, não quer mais nada. A doutrina, que é a doutrina do Espírito da Verdade, né? E quem é o Espírito da Verdade? Nosso Senhor, né? Ele é que trouxe a verdade para a Terra. Então, é isso. Eu acho que eu estou muito convencido, estou tentando dar a minha gotinha d'água para apagar esse incêndio que está assim, acontecendo nessa fase de transição planetária, em que a velha civilização está terminando os seus dias, está agonizante, e recebendo já a nova geração a que Kardec se refere na Gênese, para fundar o mundo novo. O mundo de regeneração não vai acontecer daqui a algum... Ele já começou. Na medida que o mundo velho vai terminando, né, gastando os seus últimos cartuchos, digamos assim, com esse homem velho, né, muito assim, com as suas distorções para tudo, inclusive para os ensinamentos de Jesus, a geração nova já vem com uma proposta nova. Você sabe que isso tudo que você está dizendo me faz lembrar o que você disse no início. O espiritismo não é um movimento de sejam espíritas, não. Isso. É um movimento cultural, Isso. né? É algo que nós
precisamos embutir e saber a realidade da nossa Exatamente. vida, do nosso espírito, para Isso. podermos nos comportar adequadamente aqui e estarmos preparados para quando fizermos a nossa passagem de Uhum. vida, né? Exatamente, porque assim como nós trabalhamos aqui, trabalharemos além, né? Sim. O Barão de Itararé, filósofo gaúcho, Aparício Torelli, né? Ele dizia: o que se leva desta vida é a vida que se leva. Então, levemos a vida Perfeito. com qualidade, com leveza, com tranquilidade, que é assim que nós seguiremos É pelo mundo isso. afora. Amigos, só posso agradecer ao Manuel por essa conversa gostosa, por ouvir as lições que ele nos passou e, e agradecer a você, nossa audiência. Esperamos que você tenha gostado e que possa estar conosco aqui nos próximos episódios. Ou melhor, dentro deste programa nós temos mais um episódio ainda, o qual será: qual é o papel do Centro Espírita neste processo todo de estudar e conhecer o Espiritismo? Se você tiver alguma dúvida ainda, escreva no chat, nos mande uma mensagem para a Sociedade 3 de Outubro, que nós procuraremos adotar isto como tema ou até vir a responder às suas questões. Fique ligado. Próxima semana teremos mais um TV3 Cast.